Olá, primeira série! Professor Euler Santos, professor de matemática, está de volta com mais um vídeo aula. Hoje é sexta-feira, dia 12 de março, né? Então, queremos aqui dar continuidade aos nossos estudos, fazer o fechamento aí sobre função afim. Hoje estaremos fechando esse capítulo, né? E começando com certeza na próxima semana um novo conteúdo aí sobre função quadrática. Então eu espero que você e sua família todos estejam bem, porque nós precisamos estar em sintonia com saúde, né? Para podermos dar continuidade aos nossos estudos aqui, tá bom? Fique concentrado, anote as informações aí precisas da aula de hoje, tá bom, pessoal? Nesse momento eu vou estar compartilhando a minha tela com vocês, no qual a gente vai estar fazendo um estudo aí sobre função, tá bom? Peço que você acompanhe nossa aula com seu material aí didático, tá bom? Para você fazer as anotações precisas da aula de hoje. Quero que você acompanhe nesse momento a nossa aula. Vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês. Ok, primeira série, vamos dar aqui continuidade na nossa aula, né? Nossa aula vai ser baseada hoje no livro didático, na página 92 a 100. Vamos dar continuidade aí no estudo de função afim, né? Começamos a explorar a função afim, falamos do tipo de gráfico, quando ela é crescente, quando ela é decrescente, quando determinar o zero da função, né? E hoje nós vamos dar continuidade falando daí da taxa de variação, ok? Bom, então, só dando uma recapitulada aí sobre o gráfico, né? Qual é o gráfico da função afim? É uma reta. Quando que ela é crescente? Quando o meu a é maior que zero, né? Nesse caso a função afim ela é no formato f de x é igual a x mais b, né? Com a diferente de zero. Bom, ela vai ser crescente quando o a for maior que zero e decrescente quando o a for menor que zero. Quando é que eu vou determinar o zero da função, professor? Como é que eu faço? Você pega a função, né, afim e iguala a zero. E você determina o zero da função, ou seja, onde vai tocar no eixo de x, né? E o eixo de y, você também poderá fazer a resolução, mas a gente vai aprender daqui a pouco, tá bom? Beleza. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai explorar a página 92 a 100. Vamos falar sobre taxa de variação. Quero que você acompanhe aí para a gente entender o que é taxa de variação, tá? Bom, taxa de variação, né? Em uma função afim do tipo f de x igual a x mais b, temos que o coeficiente, olha aí, gente, o coeficiente a, né? Esse coeficiente a aqui, ó, esse termozinho a aqui, é a taxa de variação e é também chamado de coeficiente angular. Então, o coeficiente angular, ele é a nossa taxa de variação, né? O azinho aqui, o valor numérico dele, né? É a nossa taxa de variação. E o coeficiente b é a ordenada do ponto em que o gráfico da função intersecta o eixo das ordenadas, né? Nesse caso, o valor b aqui. Bom, esse valor é o termo independente de x e é também chamado de coeficiente linear. Então, o f de zero, né, como eu falei agora há pouco para vocês, o f de zero, né, quando a zero da função, vai determinar para você aonde toca no eixo de x. E o b é o valor aonde toca no eixo de y, né? E quem é esse a, professor? A, ele é meu coeficiente angular. Quem é o b? B é o meu coeficiente linear. Tranquilo? Tranquilo, né? Então, o que a gente pode ter aqui, ó, como variação, uma fórmula, né? Onde nós temos a variação de ΔY sobre ΔX, significa variação de y e x, tá? É dado por y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Quem são esses valores aqui, professor? Esses valores aí são das coordenadas, tá bom? É o maior valor menos o menor valor. O maior valor menos o menor valor. E como é que eu faço isso? Bom, para você fazer isso, você precisa montar uma tabela, né? Substitui os valores aí na função e obtém 2 valores para x e 2 valores para y. E aí você consegue fazer aqui a determinação dessa fórmula. Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, né, a forma mais eficiente e eficaz. Essa fórmula aqui, ela só é utilizada, pessoal, quando a minha função for formada, tá? No caso, quando ela vinha através de um problema. Mas quando ela vinha desse modelo aqui, ó, para você identificar o coeficiente angular, basta você olhar para o número que está aqui, ó, na frente, né? Que ele pode ser positivo ou negativo. Se ele for positivo, o coeficiente aí angular quer dizer que a função é crescente, né? Se ele for negativo, significa que a função ela é decrescente. Beleza. Então, essa taxa de variação, né?
nós temos um exemplo, né? Dada a função f de x igual a 2x mais 2, responda. Aqui é a função, né? Letra A. Essa função é crescente ou decrescente? Pessoal, como é que eu identifico se ela é crescente ou decrescente? Para ela ser crescente, o meu A, né? O meu valor aqui, ó, o A que está antecipando aqui o x, né? Nesse caso, o A é igual a 2. Ele tem que ser maior que zero. Pergunta, o A, o 2, ele é maior que zero aqui? Sim, né? Então, a minha função ela é crescente. Mas, professor, se fosse menos 2? Se fosse menos 2 é menor que zero, né? Então, nesse caso, seria decrescente. Então, a letra A é função crescente, nosso exemplo, né? Temos a letra B. Qual é o zero dessa função? Como é que eu faço para determinar o zero? Eu vou igualar a função 2x mais 2 igual a zero, né? Então, 2x mais 2 igual a zero, ou seja, aonde é que toca no eixo de x? Então, 2x é igual a menos 2, x é igual a menos 1. Então, o meu gráfico vai tocar no eixo de x, né, em menos 1, tá bom? Então, ele vai passar aí no menos 1, no caso aí é a nossa reta, né? Beleza, temos a letra C agora. Qual é a taxa de variação dessa função, né? Que é o nosso conceito de hoje. Taxa de variação, falei agora há pouco para vocês, basta você olhar aqui para o A, né? O A da nossa função afim. Então o A, nesse caso, é o 2, então a nossa taxa de variação é 2. Tá, mas professor, o livro ele nos dá um novo método diferente, né? Ele dá uma fórmula, como o senhor mostrou agora há pouco. Beleza. Como é que eu vou fazer para determinar através daquela fórmula? Pessoal, é muito simples. Basta você pegar dois números, por exemplo, determina o f de 0 e f de 1, né? O f de 0 vai ser 2 vezes 0 mais 2. Então, vai ser 0 e 2. Nesse caso, 0 em x, 2 em y, né? F de 1 vai ser 2 vezes 1 é 2, 2 mais 2, 4. Então, vai ficar 1 e 4, né? Então, quando você monta aí esses dois... Olha só, vou mostrar para vocês como que seria feito através daquela fórmula aqui, né? Você tem aqui a função, né? Então, vamos pegar o valor de 0. Então, quando x for 0. Então, quando x for 0, vai ficar 2 vezes 0 é 0. Vamos colocar aqui o nosso gráfico, né? Vai ficar 0, né? 0 em x. E em y vai ser 2 vezes 0 é 0, 0 mais 2 é 2. Então, y vai ser 2, né? Quando x for 0, y vai ser 2. Perfeito. Agora, quando x for 1, né? Quando x for 1, quanto é que vai ser y? 2 vezes 1, 2, 2 mais 2, 4. Então tá aqui, ó. Agora eu quero fazer pelaquela fórmula que o senhor mostrou, professor. Vou trocar aqui a cor do pincel para melhorar a cor. Bom, então a fórmula é a seguinte, né? Delta y sobre delta x, né? Que nesse caso é a variação. Perfeito. Seria olha só, pessoal, o y2 menos o y1. Quem é o y2? É o 2, é o 4, né? Então vai ficar 4 menos o y1. Quem é o y1? É 2. Então 4 menos 2 sobre quem? A variação de x. Agora quem é x? É 1, né? 1, que é o x2, né? Menos 0. Bom, isso aqui vai dar igual a quanto? Vamos colocar aqui embaixo, né? Igual. Quanto que é 4 menos 2? 2. Quanto que é 1 menos 0? É 1. E quanto que é 2 dividido por 1? 2. Então, observe que aqui, ó, é a mesma resposta que nós temos aqui, que nós acabamos de encontrar, né? A taxa de variação é 2. Esse método é um método fácil e esse método é um método correto também, né? Mas é um pouco mais trabalhoso, tá bom? Então nós fizemos aí pelos dois métodos. Tranquilo? Beleza, né? Agora vamos dar continuidade que você já entendeu, tenho certeza aí como é feito. Se você não entendeu, mande sua mensagem que o professor vai estar te atendendo, tá bom? Vamos lá agora. Agora vamos vamos fazer o seguinte, vamos fazer o estudo do sinal da função afim. Né? Também vamos citar aqui do estudo do sinal da função afim. Função quando ela é crescente, o A é maior que zero, né? Ou seja, o A é maior que zero. A função vai ser... Qual é o passo, professor? Primeira coisa que você tem que fazer é fazer o zero, determinar o zero da função. Faça aí, ó, determina o zero da função. E depois você faz o quê?
Faz essas condições aqui, ó. Coloca aqui o zero da função que você encontrou, né? Igual a zero. Digamos que você encontrou 2 aqui. Então, 2, né? O f de zero, né? O valor que você encontrou, para x igual a menos b sobre a. Mas quem é esse x? O x que você vai encontrar é a raiz, né? É o valor. Digamos que você encontrou aqui, ó, tocou em 5. Aqui é 5. Então, vai ficar x igual a 5. X maior que 5 e x menor que 5. Para você entender, eu vou mostrar isso para você no exemplo. Depois essa informação aqui no exemplo, fica bem claro. A mesma coisa da função decrescente, tá? Da função decrescente é a mesma coisa, só que agora a função decrescente quando a é menor que zero, né? Aí tem a mesma situação. Observe que é números positivo e número negativo, né? Na anterior é números positivo e número negativo para baixo. Bom, você vai entender. Vamos lá para as questões do livro didático para a gente entender essa situação aí, né? Como se aplica. Eu quero que você preste bastante atenção na página 94, tá? A questão de número... Vamos lá, página 94. A questão de número 17, tá bom? Questão número 17. Eu vou ler para vocês aqui, olha só. Considere que em uma empresa o custo de produção CX em reais de X unidade de determinado produto é dado por CX igual a 4x mais 300. A mesma empresa vende cada unidade por R$100. Letra A. O faturamento da empresa é o valor arrecadado independentemente do custo da produção. Qual é a função f de x que determina o faturamento em reais na venda de x unidades? Ele quer saber aí, ó, qual é a função, né? Bom, você não tem essa função ainda formada, mas você, com as informações que você tem aí no problema, você consegue montar a função. Então a questão aqui, ó, da página 64, questão 17, você vai montar a letra A, a função, né? Então, qual é o modelo matemático que você tem para isso? Ó, f de x é igual a 6x. Quem é esse 6? 6 é o valor da peça. X é o número de peças, né? R$6 vezes o número de peças. Tranquilo? Beleza. Montamos a primeira questão, letra A, né? Temos a letra B. O lucro de uma empresa é o valor obtido pela diferença entre o faturamento e o custo. Quem é o faturamento? O faturamento é o f de x, né? Faturamento. A função lucro L de x pode ser dada pela diferença entre as funções f de x, que no caso está sendo faturamento, menos o C, que nesse caso é o custo, né? C de x. Sendo assim, obtém L de x. Queremos saber o lucro, né? Então, nós temos o lucro é dado pela diferença do faturamento menos o custo. Então, vamos lá. L de x, nesse caso aqui, o que é o L de x? É o lucro, f de x é o faturamento e c de x é o custo. Então, faturamento menos o custo é igual a lucro. Bom, só substituindo na fórmula, quem é L de x? F de x está aqui, ó, 6x menos. Quem é c de x? Está aqui, ó, 4x mais 300. Substituímos, vamos agrupar os termos semelhantes. 6x repete, menos vezes mais, menos. Repete 4x, tirando parênteses, tá bom? Menos vezes mais, menos. Então, 300. Então, qual é a função? 6x menos 4x vai dar 2x. Essa aqui é a nossa função, tá? Essa aí é a letra B. Então, a função L de x está aqui, ó. É 2x menos 300. É isso que ele queria. Temos a letra C. A partir de quantas unidades vendidas as empresas começam a ter lucro? Ele quer saber a partir de quantas unidades. Ou seja, a função lucro passa a ser maior que zero. Bom, essa situação nós vamos resolver da seguinte maneira, né? Através de uma inequação, tá bom? Inequação de primeiro grau. Então tá aqui, ó. O L de x tem que ser maior que zero. Para ter lucro tem que ser maior que zero, né? Então, 2x... Quem é L de x? L de x está aqui, ó. 2x menos 300, repete, tem que ser maior que zero. Então, substituindo aqui, nós vamos ter 2x maior que 300. Por quê? 300 está negativo, vai para o segundo meio positivo. Então, x tem que ser maior que 150. Ou seja, o meu x tem que ser maior que R$150 para mim poder ter lucro. O que é esse x, professor? Esse x aí, ó, é a quantidade de peças. Então, para mim ter lucro nessa empresa, tem que produzir mais de 150 peças, tá bom? Agora vamos para a questão 18, na página 95, tá bom? Questão 18. Na biologia, podemos observar interessantes aplicações das funções. Imagine uma situação em que o crescimento da quantidade de bactérias se dê de maneira linear, ou seja, de acordo com uma função de primeiro grau. Se forem colocadas 8 bactérias em um recipiente e depois, em 3 horas, o número de bactérias passar para 32,
qual será a taxa de crescimento por hora? Pessoal, agora é a hora de utilizar a fórmula lá, ó, delta y sobre delta x, a variação, né? Bom, a variação, como vocês podem ver, é dada pela fórmula, ó, delta y, né, sobre delta x é y2 menos y1. Professor, eu não sei tirar essas informações aqui do problema, como é que eu faço? Vamos ler o problema juntos para a gente entender? Olha só, se forem colocados 8 bactérias em um recipiente e depois de 3 horas o número de bactérias passa para 32. Quais são as variáveis que nós temos aí? Número de bactérias e tempo. Lembram disso? Então, se eu aumento o número de bactérias, o que acontece com o tempo? É essa pergunta que nós temos que fazer para o problema, né? Então, vamos fazer essa variação. Quem é o meu 32? O 32 é o número de bactérias, né? Que nesse caso é o número de bactérias final, o Y2. Quem é o 8? O 8 é o número de bactérias inicial, né? Quem é o 3, professor? O 3 é a quantidade de hora menos a hora inicial. O que foi a hora inicial? A hora inicial foi 0, né? Sempre a hora inicial é 0, como vocês aprendem na física, né? Bom, então o que nós fizemos? Ó, y2 menos y1, tá aqui o y2, tá aqui o y1, aqui o x2, aqui o x1. Agora ficou muito simples, né? Basta subtrair aqui esses dois números e dividir. Então, 24 vai 32 menos 8 é 24, 3 menos 0 é 3. 24 dividido por 3 vai dar 8. O que é esse 8, professor? O 8 é a taxa de crescimento, é de 8 bactérias por hora. Ou seja, a primeira hora vai ter 8 bactérias, na segunda hora vai ter 16 bactérias, na terceira hora vai ter 24 bactérias, né? E assim sucessivamente, tá bom? Então, a cada hora, né, 8 bactérias vai aumentar. Tranquilo? Perfeito, né? Agora vamos para a questão 19, eu vou deixar para vocês, porque ela é bem legal para fazer. Vamos para a questão número 20, tá bom? Questão número 20. A 19 eu vou deixar, tá? Vamos para a questão número 20. A questão número 20, quanto vale um hambúrguer? Essa pergunta pode ser feita em reais ou também em minutos de corrida. O gráfico abaixo mostra a relação de calorias gastas por minuto de corrida. Temos aí um gráfico, né? Observem aí. Existe aí uma... Deixa eu até mostrar o gráfico para vocês. Vamos fazer análise no gráfico aqui. Ok, aqui na página do livro, né, nós temos aqui a taxa de variação, como vocês podem ver, ó, como é que é feita a taxa de variação. E aqui a fórmula, lembrando que a letra delta, né, ser utilizada para expressar essa coisa de variação, né? Beleza. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Vamos lá, vamos lá. Isso daqui eu já falei para vocês, já fiz o resumo, né? Vamos ver aqui, taxa de variação. Ok, aqui eu já mostrei para vocês isso. Vamos para outra parte. Ok, aqui no estudo de sinal, né? Nós resolvemos a questão 17, que agora há pouco eu resolvi com vocês, tá bom? Então você vai responder aqui, ó, f de x igual a 6x, né? Aqui a letra B vai ser 2x menos 300, né? A letra C vai ser x maior que 150. Beleza. A letra D está aqui. Essa letra D aqui, ó, nós precisamos responder, né? Aqui que eu queria chegar. Olha só. Construa o gráfico L de x. Eu quero que vocês façam isso, tá? A partir das informações que eu vou dar aqui para vocês. Pintando de vermelho o intervalo que indica a quantidade de unidades vendidas para as quais as empresas ficam no prejuízo, e de azul o intervalo que indica a quantidade de unidades que as empresas obtêm o lucro. Bom, pessoal, qual é a informação que eu tenho aí em relação ao eixo de x e eixo de y, né? O que eu obtive aí na minha informação? Ó, na função L de x nós tivemos o seguinte, né? Como resultado, nós tivemos que a função ela é L de x igual a 2x menos 300. O que quer dizer isso, professor? Quer dizer, ó, que aqui no gráfico nós vamos representar aonde é que está o valor de y, onde toca o y, um valor de b. Quem é o valor de b? Na função que nós temos aí, ó, é menos 300, né? E x, né? Onde é que toca o eixo de x? Bom, o x tem o zero da função, né? Então, fazendo aí o zero da função, nós vamos ver que bem aqui, ó,
em 150, né? Então você vai traçar com uma régua, um gráfico passando aqui no menos 300 e cruzando aqui com 150, tá bom? Digamos que seja assim, ó. Já fiz aqui o gráfico, como vocês podem ver, ó, tá aqui, ó, tocou em menos 300 e passou em menos 150. O que você vai fazer? Você vai pintar essa parte aqui, né, que ele está pedindo para você pintar. De quê? A parte abaixo, no caso, é negativo, né, de vermelho, e a parte aqui acima você vai pintar de azul, né, que ele pediu para pintar de azul. Então, você vai pintar de vermelho essa parte aqui e pintar de azul essa parte aqui do gráfico, tá bom? Era essa a questão que eu queria mostrar para vocês aqui no livro. Bom, aí vamos dar sequência. Vamos para a questão aí, deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Para a questão 18, né? A questão 18 nós já fizemos, né? Nesse caso deu igual a 8. Questão 19 eu vou deixar para vocês resolverem, tá bom? A questão 20. Quanto vale um hambúrguer? Essa pergunta pode ser respondida em reais ou também em minutos de corrida. O gráfico abaixo mostra a relação de caloria gasta por corrida. Tá bom. Encontre a expressão que permite calcular a quantidade Q de X de caloria gasta em função do tempo X de corrida em minutos. Então, teremos que encontrar a função, né? Bom, como eu já fiz aí no slide, eu vou mostrar para vocês aí como é que é feito a nossa função. Então, o que nós temos de informação aqui? Nós temos informação. Ok, como é que a gente vai determinar, professor? Aqui, ó, se você for observar no gráfico, ele toca bem aqui em 60, né, e 4. A única parte que ele toca num ponto cruzado. E quanto que é 60 dividido por 4? É 15, né? Então, nós vamos ter a fórmula. Vamos lá para a fórmula. Então, a letra A, nós vamos ter o seguinte, ó. A nossa fórmula da 20ª questão, Q de X é igual a 15x. Essa aqui é a expressão que nos permite calcular, né? Temos a letra B. Qual é o significado do coeficiente angular dessa função? Qual é o significado de 15 aqui? O que significa o 15, professor? Bom, pessoal, como vocês podem ver, o 15 ele significa a quantidade de quê? O 15 significa que ele é a minha taxa de variação, né? Ou seja, a cada 15 minutos, né? Então, letra B, traço da taxa de variação, que significa que a cada 15 minutos de corrida são gastos 15 calorias, correto? Então, 15 a cada minuto corresponde a 15 calorias, né? Letra C. Um hambúrguer tem em média 257 calorias. Quanto tempo é preciso correr para gastar essas calorias? Bom, então nós vamos pegar aqui, ó, e substituir aqui nessa função. Então, a letra C vai ser Q de X igual a 257. Se o Q de X é igual a 257, então vamos ser 257, né? 15x é igual a 257. Queremos descobrir o valor de x, né? Então, x é igual a 257 dividido por 15, x é igual a 17 minutos. Então, para queimar, né, aí um hambúrguer, o tempo médio é 17 minutos. Beleza? Agora vamos para a próxima página. Página de número 97, a questão 23. Vamos fazer aí a questão 23 para a gente utilizar aí a comparação do estudo do sinal, tá bom? Temos a letra A. A 23, a letra A, estude o sinal das seguintes funções. Vamos estudar aqui para a gente entender esse conceito. Temos aqui a função f de x igual a menos 4x igual a 7. Beleza. O que eu falei para vocês? A primeira coisa, o primeiro passo que você precisa fazer aqui para determinar o estudo de sinal, né, da função, você precisa fazer o seguinte. Pegar a minha função e igualar a zero, tá bom? Então, menos 4x mais 7 igual a zero. O que você está fazendo aqui, professor? Você está encontrando aqui a função, a raiz da função, né? Ou seja, o zero da função. Então, qual é o valor que você vai encontrar? Então, menos 4x, né, é igual a menos 7. Nesse caso, multiplica a equação toda por menos 1. Vamos ter que 4x igual a 7. Nesse caso, o x vai ser igual a quanto? 7 quartos. Beleza. Aí você tem aqui, ó, você tem que fazer isso aqui, ó. Esse aqui é o nosso modelo para fazer o estudo, né? Como é uma função decrescente, ele vai ser desse modelo, tá? Onde é que ele toca? No qual ponto ele toca aí no eixo de x? Ele toca em 7 quartos. Então, 7 quartos aqui é o nosso cruzamento, né? Beleza. Só isso, professor? Não. Agora você vai fazer o estudo do sinal da função. Como é que eu faço? Se o f de x for maior que zero, para x menor que 7 quartos. Ou seja,
Se ele for maior que zero, nesse caso ele for maior que zero, né? O x tem que ser menor do que 7/4, tá bom? Outra situação, aqui é só substituindo, gente, ó. Se o x for igual, o f de x for igual a zero, para x tem que ser igual a 7/4. No caso, x igual a zero, toca aqui no ponto, então é 7/4. Outro ponto, se o f de x for menor que zero, então para x tem que ser maior que 7/4. Ah, professor, eu não entendi ainda. Vamos com calma, olha só. Quando o x for maior que zero, no caso a função for maior que zero, o x tem que ser menor do que 7/4. Ou seja, ele tem que ser menor do que esse valor aqui, né? Quando o x for igual a zero, ele tem que ser igual, ó. O zero da função, ele toca aqui, sempre vai ser esse. O zero da função sempre vai ser o valor que você encontrou aqui, tá? Sempre vai ser esse mesmo valor. E o menor e o maior é somente isso, pessoal. Para você entender melhor, vamos para o próximo exemplo. Temos aqui a letra D, né? F de x é igual a menos 1 sobre 10 mais 1. Bom, o que nós podemos concluir aqui, ó? Primeira coisa que nós temos que fazer é encontrar o zero da função. Então, fazendo aqui o zero da função, né? Menos 1 10 sobre x, mais 1 igual a 0. Menos 1 sobre 10x igual a menos 1. Então, x é igual a 10. Fazendo aqui, ó, multiplicação. Lembrando que vai dividir, né? O resultado multiplica, vai dar igual a 10. Isso aí eu acredito que você já sabe fazer divisão de fração, tá? Bom, então, x é igual a 10. E agora, professor? Agora você vai fazer o estudo do sinal da função aí, ó. Para f de x, né? Observação aqui, ó. Onde que vai tocar no eixo de x? Em 10, né? Bem aqui, ó, 10. Então aqui vamos ter o 10. Bom, agora estudo da função. Para f de x tem que ser maior que 0, para x tem que ser menor que 10, ó. Para x menor que 10. Para f de x igual a 0, o x vai ser igual a quanto? O próprio 10. E o outro, para f de x menor que 0, para x maior que 10. Toda vez, gente, que você for fazer o estudo da função, sempre vai ser isso, tá? Opa! Sempre vai ser desse modelo. Toda vez, ó, vai seguir esse modelo aqui, ó. Menor igual maior. Ou menor igual maior. Menor igual maior. Sempre vai ser assim. F de x continua o mesmo. Maior igual menor continua o mesmo. Zero continua o mesmo. Só vai mudar a informação aqui, ó. Essa informação que muda, ó. Aqui foi 7/4 o valor que você encontrou, né? Para todos eles. E aqui foi 10 o valor que você encontrou para todos eles. É só isso. Tranquilo? Bem simples, né? Bom, agora eu vou deixar a missão para vocês, né? A missão de hoje, livro didático. Quero que vocês resolvam a página 95, 96, 97, 98. Calma que eu já resolvi algumas questões dessa página, né? Essas páginas. Então eu quero que você resolva a questão 19, 21, 22, 23 e 25. 5 questões aí, tá bom? Livro didático. Agora para o seu final de semana para você resolver no livro de atividades. Temos aí, ó, página 28 e 29, as questões de 1 a 4, tá? Eu diminui a quantidade de questões do livro de atividade aí para você poder resolver o livro didático, tá bom? Bom, professor, o que a gente fez hoje? Nós estudamos hoje, só uma revisão geral aí do que a gente estudou hoje, né? Nós estudamos hoje sobre a taxa de variação e falamos também sobre o estudo de sinal da função afim. Bom, na taxa de variação nós temos delta y sobre delta x, né? Onde delta y vai ser y2 menos y1 sobre x2 menos x1, né? Bom, em relação ao estudo de sinal da função, quando ele for maior que zero, né? Ou seja, quando ela for crescente, o f de x ele tem que ser menor do que o menos b sobre a. Ah, pessoal, bem aqui, importante, né? Deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Deixa eu voltar aqui nessa função, porque eu quero explicar ela para vocês. Olha só. Deixa eu só mostrar aqui essa informação. Bem aqui. Quem é menos b sobre a, professor? Menos, olha aqui, ó. Se você pegar a função aqui normal, menos b. Quem é o b? Menos b, então vai ficar menos 7, né? Sobre a, sobre 4, menos 4. Menos 7 sobre menos 4 vai dar 7/4. Basta você fazer isso direto, tá? Não precisa nem fazer aqui através do zero da função. É uma dica, tá? Dica ninja. Então você, só fazendo menos b sobre a aqui, ó, você já encontra o resultado. Só lembrando que aqui é menos, tá? A mesma coisa aqui, ó, nessa outra função. Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, como é que eu faço aqui, professor? Menos b, quem é? Menos 1, sobre menos a. Então, nesse caso aqui, você vai ter que fazer o inverso da fração, multiplicação de fração, né? Invertendo. Então, você vai encontrar o mesmo valor, tá? Essa é a minha dica para vocês entenderem essa questão de estudo de função, tá? Do gráfico da função, tá bom?
Então são essas questões para vocês fazerem. Só lembrando que eu vou estar enviando também aí a atividade adaptada e a atividade para escrever no caderno, tá bom? Atividade adaptada e a atividade para escrever no caderno. Bom, finalizamos nossa aula por aqui. Um grande abraço, fique todos com Deus e até o próximo encontro. Tchau, tchau, gente!